Não tem como amar um alcoólatra. O alcoólatra ele é chato, ele é resistente, a gente não consegue combinar nada direito porque é uma instabilidade louca. Ele fala um monte de bobagem, ele promete que vai mudar ou nem promete que vai mudar, ele perde o respeito, ele parece que não se importa com ninguém, né? E eu te digo como é que vai amar um alcoólatra. Você não vai amar esse comportamento, é óbvio. Esse é o comportamento que você odeia. Só que esse comportamento, ele tá como se fosse uma cortina na frente da real personalidade dessa pessoa. Por isso que há muito tempo atrás as pessoas, as primeiras pesquisas, né? As primeiras coisas de tudo são geralmente ruins, né? O primeiro beijo, o primeiro dia que você fez uma coisa nova, a primeira vez geralmente é ruim, não é tão boa. Então as primeiras pesquisas na área tentaram procurar por que esses tais alcoólatras, que tipo de personalidade é essa? São pessoas egoístas, são pessoas egocêntricas, né? E é engraçado que faz mais de 50 anos que isso já foi destruído, esse tipo de mito. Mas ainda tem uns bobalhão que segue repetindo esse negócio. Tá entendendo? Isso é uma bobagem sem tamanho. Não existe um tipo de personalidade ligada ao alcoolismo especificamente, né? Uma pessoa das mais variadas personalidades podem ter alcoolismo, não é uma personalidade específica que faz a pessoa ser assim. É claro, existem alguns pequenos fatores que podem favorecer uma pessoa a ter alcoolismo, mas não é porque a pessoa é egoísta, é egocêntrica e não pensa nos outros. Isso é uma mentira, uma falácia que só contribui para mais discriminação ainda. A verdade é que o que acontece? Mas, Vitor, a pessoa se comporta dessa forma. A pessoa diz que não quer parar de beber. E, poxa, às vezes eu preciso de ajuda para cuidar dos nossos filhos, ele não cuida. Ou o meu filho, Vitor, eu tratei ele com tanta educação, com tanto cuidado, e hoje ele é um ingrato comigo, hoje ele não cuida da própria saúde, não me respeita. E o que acontece? É o véu que está na frente da personalidade da pessoa. Isso não é mérito do alcoolismo. Qualquer profissional minimamente formado em qualquer esquina, se ele estudou mais do que 2 horas, ele vai conseguir ter certeza de que a avaliação de uma personalidade, a avaliação da personalidade de uma pessoa, não pode, de maneira alguma, ser feita enquanto a gente tem uma doença mental ativa. Seja ela depressão, seja ela bipolaridade ativa, seja ela um transtorno de ansiedade ativo. Não se faz avaliação da personalidade da pessoa dessa forma. Isso é um erro grosseiro, primário, que qualquer profissional minimamente qualificado consegue compreender. Mas claro, você talvez não seja um profissional, então você olha para a pessoa que você ama e você vê essa pessoa se comportando de uma forma que não está legal, para o próprio bem dela e para a própria relação com você. Então é o seguinte, a gente está falando aqui então de um problema, um comportamento problema, que é esse comportamento de beber. Esse comportamento de beber é o comportamento problema. Eu vou te falar aqui sobre formas de superar, formas de fazer essa pessoa querer mudar o comportamento problema. Não confunda, não viaja na maionese pensando que o Vitor vai me ensinar agora a dominar, controlar o cérebro das pessoas para que elas mudem. Não tem nada a ver com isso, isso não existe, isso não tem nada a ver. O que eu estou dizendo que é possível mudar é um comportamento problema que a pessoa não reconhece como um problema, mas ele de fato é um comportamento problema, né? Que aumenta o risco dela morrer, que aumenta o risco dela matar por acidente, que aumenta o risco da família inteira adoecer mentalmente também, fora ela, né? Então o que acontece? Esse é um comportamento problema. Isso também eu não quero deixar de falar que esse tipo de resistência que eu vou falar, que o alcoolista tem, são 4 tipos possíveis, não são específicos do alcoolismo. E nem precisam ser, eles são do ser humano. Você também passa por essas resistências. E aí que mora o pulo do gato. Conforme você começa a entender como uma resistência à mudança necessária acontece, você começa a ser capaz de desativar esse mecanismo em você e de abrir novas possibilidades, tanto para a sua vida quanto para a pessoa que você ama. Porque você passa a ter nas mãos como se fosse uma chave de uma fechadura. Você passa a compreender, né? Você passa a deixar de ser meramente o espectador da sua vida, uma vítima da história da sua vida, e passa a ter a oportunidade de ser a heroína da sua história. Claro, isso é fácil? Não é. Eu não sou do time do que é fácil. Eu não estou aqui para te dizer o que é fácil, eu estou aqui para te dizer um caminho que eu sei que funciona, que eu já vi funcionar. E para quem quer de verdade,
Ser fácil é um detalhe, seria bom, é um capricho. Mas não precisa ser fácil pra gente fazer. Um casamento não é fácil, criar um filho não é fácil. Fazer um bolo não é fácil, né? Fazer pão não é fácil. Às vezes lavar a louça não é fácil. Você tá entendendo? Não é por ser fácil, mas é possível.